Bom dia, tudo bom? Hoje é 8 de novembro, são 10 horas da manhã, está começando agora mais um Cresce Esclarece. Nós temos boas notícias. Pelas notícias de jornal, o mercado imobiliário já está demonstrando um bom aquecimento. As vendas e o lançamento de imóveis, segundo uma pesquisa divulgada pelo Secov, demonstram recordes. Será que é isso mesmo? Você já está percebendo isso no seu mercado, no seu dia a dia? Enfim, para falar sobre esse assunto, nós contamos hoje com a presença do engenheiro civil, diretor do Departamento da Indústria da Construção da Fiesp e presidente do Secov, Dr. Basílio Jafé. Muito bom dia, Dr. Basílio, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente é que agradece, porque afinal de contas, né, a gente estava conversando aqui agora antes de começarmos o programa, da sua grande experiência no mercado, vai poder contar e dar boas dicas de como é que está esse mercado agora para o nosso corretor, não é isso? Com a chegada do fim do ano, doutor Basílio, já é possível estimar um balanço positivo para o segmento de lançamento de imóveis? Sim, Sônia. A nossa expectativa para esse ano era boa, mas não esperávamos um resultado tão expressivo. Como você sabe, aliás, conversávamos sobre isso, passamos anos difíceis. Eu diria que de 2014 até 2018, o mercado não foi bom, foi bastante desafiador. O número de vendas, o número de lançamentos, todos os números do nosso mercado caíram bastante, o número de transações. Porém, esse ano tivemos dois fatores que mudaram bastante esse quadro. O primeiro deles, voltou a confiança das famílias na economia. Depois de anos difíceis, a gente sente que as pessoas estão mais confiantes na manutenção do emprego, nas promoções, no desenvolvimento pessoal. E o brasileiro, que é um excelente pagador, é uma pessoa que é muito responsável, cumpre os seus compromissos com muita tenacidade, voltou a assumir compromissos de longo prazo. E o nosso, a venda, a compra de um imóvel, é sempre uma das maiores compras da vida de uma família. Envolve uma série de fatores. E hoje, então, as pessoas estão mais confiantes para isso. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, tão ou mais importante, é que com a queda dos juros, as prestações caíram muito. Para cada ponto percentual que os juros caem, a prestação cai em torno de 15%. Então, se você contrai um financiamento hoje, em relação ao ano passado, a prestação vai ser mais ou menos 1/3 menor. Isso faz uma diferença enorme, aumenta muito o número de pessoas que se interessam. E se você soma com a demanda reprimida desses anos todos, nós efetivamente temos condições de apresentar um excelente resultado para 2019. O senhor tem, baseado nesses dados que o senhor está expondo, o senhor se refere especificamente a São Paulo ou o senhor sente que isso já está se refletindo no país todo? Começou em São Paulo. São Paulo se destacou. No primeiro semestre, o restante do país ainda tinha um comportamento mais tímido, mas notamos que no município e na grande São Paulo, os números já foram muito bons. Primeiro semestre desse ano, apresentamos resultados mais de 10% acima dos números do ano passado. E para o segundo semestre, a expectativa é maior ainda. Já no segundo semestre, no restante do país, principalmente no interior de São Paulo, também os números estão se alterando positivamente. A gente vê nas grandes metrópoles, a exemplo do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Recife, já números bem mais positivos do que os do primeiro semestre. Quer dizer que o corretor já pode se animar. Pode se animar, pode trabalhar bastante, arregaçar as mangas e buscar o seu cliente. Que beleza. E com relação aos juros, o senhor mencionou agora há pouquinho que os juros refletem bem esse cenário, né? Já dá para sentir que essa queda nos juros, agora, principalmente essas recentes quedas na Selic, já estão refletindo no mercado? Já dá para sentir isso? Nós estamos vendo um comportamento muito diferente do setor financeiro. Finalmente, nós estamos nos equiparando às economias mais desenvolvidas do mundo, onde existe uma saudável competição dos bancos atrás do cliente, para poder financiar.
Até pouco tempo atrás, éramos nós que tínhamos que buscar, de qualquer maneira, tentar conseguir alguma coisa, etc. Não, agora não. Os bancos oferecem o crédito e oferecem em condições cada vez melhores, mais vantajosas para o cliente, porque a competição faz com que os spreads bancários diminuam e eles ofereçam juros cada vez menores. Até na parte de construção, os bancos estão indo mais atrás das construtoras agora para financiar empreendimentos? Agora, nós temos condição, as incorporadoras, de nos preocuparmos mais com o nosso negócio. Há poucos anos atrás, a grande preocupação é, puxa vida, vou lançar um empreendimento, será que eu vou ter financiamento? Hoje, o financiamento está mais fácil. Não estou dizendo que está uma beleza, etc. Mas já é mais tranquilo, é uma coisa que está entrando no automático, vamos dizer assim. E podemos nos dedicar às duas coisas que importam. Oferecer um produto espetacular em condições vantajosas e buscar o cliente certo para aquele produto. E como é que o senhor vê agora essa medida da correção das parcelas pelo INPC? É outro aspecto bastante positivo para o nosso setor. A prestação inicial calculada pelo IPCA é bem menor. É cerca de 30%, 35% menor. Por quê? Ao invés de o banco calcular o juro, como sempre calculou, com TR, que hoje está zerada, mas não deixa de existir, hoje ele calcula IPCA mais alguma coisa. Como o IPCA tem estado bastante baixo, isso dá um cálculo de juro menor e a prestação inicial é bastante reduzida em relação ao cálculo anterior. A diferença é que futuramente ela vai subir de acordo com o IPCA. Mas como ela começa num patamar bem menor, até ela se igualar ao que seria o financiamento com TR, vão se passar alguns anos. E esses anos todos, o comprador vai ter uma condição melhor de aquisição. Uma condição melhor, porque vai poder pagar prestações mais reduzidas. Então, claro, cada um deve avaliar suas próprias condições, suas expectativas, como encara um eventual aumento de prestação se voltarmos a ter inflação. Porém, de qualquer maneira, a gente oferecendo essa alternativa aumenta muito o mercado. Então você soma a redução da Selic com o IPCA, prestações bem menores, e o resultado está aí. A gente espera que se mantenha, né? Uma coisa que se falou muito também, doutor Basílio, é com relação aos saques do FGTS, né? O senhor acha que isso pode causar um prejuízo para o crédito imobiliário? Pode dar algum problema no funding, enfim? É uma questão complexa. Vou tentar colocar em poucas palavras. O objetivo principal do Fundo de Garantia, desde que ele foi criado, é estar ao lado do trabalhador nas horas difíceis, nas horas de necessidade e, para conseguir se rentabilizar, financiar a construção, o saneamento e a infraestrutura. Esses objetivos fizeram com que ele tenha mantido o equilíbrio por mais de meio século, o que não é pouco em se tratando de Brasil. Se começarem a acontecer saques que prejudiquem a saúde financeira do fundo, a gente tem o risco de se colocar esse equilíbrio tão duramente conquistado em risco. E isso vai fazer, se isso acontecer, isso faria com que nós diminuíssemos os desembolsos possíveis para o setor da construção. E o Fundo de Garantia é responsável basicamente por todo o financiamento para as classes econômicas mais reduzidas. O financiamento de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é feito integralmente com recursos do fundo. E não é nada. O Fundo de Garantia financiou já 5,5 milhões de unidades via Minha Casa Minha Vida. É número grande em qualquer lugar do planeta. É quase o déficit habitacional do país, né? Quase metade o déficit habitacional hoje é em torno de 7 milhões e 700 mil. Ou seja, imagina se não houvesse o Minha Casa Minha Vida, como seria o déficit hoje. Então, é um instrumento bastante importante. É claro que a gente reativar a economia, proporcionar mais liquidez na economia é super importante e proporciona um ciclo virtuoso. Mas há que se atentar sempre para não perdermos a saúde financeira do fundo. Isso é fundamental.
falando Minha Casa Minha Vida, Sônia, tem uma virtude muito grande. Nós conseguimos um programa de Estado, já não é um programa de governo, é mais do que isso, é um programa de Estado admirado no mundo inteiro. Frequentemente a gente recebe delegações estrangeiras, até chineses vieram aqui nos visitar para entender como funciona. E é um programa que funciona via iniciativa privada. Por isso que ele dá certo. O único ponto onde nós dependemos de gestão pública, de governo, etc., é na garantia do funding. Todo o resto é gerido e implementado pela iniciativa privada. E dá certo. É espetacular. É uma alternativa até, né? Sem dúvida. E a gente não pode também esquecer da participação do governo, né? Não, porque através do financiamento. Ele criou o programa, Sônia, e é responsável pelo financiamento, como eu falei. Mas o restante, os empreendimentos são efetuados pela iniciativa privada, são vendidos através da iniciativa privada, com corretores habilitados, tudo certo, e funciona. Você sabe que eu diria quase 45% das unidades vendidas esse ano no município de São Paulo são Minha Casa Minha Vida? Para que faixa, mais ou menos? Lançamentos. Lançamentos. Eu estou falando de lançamentos, claro. Mas para faixa, não para faixa 1, né? Não. Faixa 1 não. Faixa 2 para cima, Faixa 2, né? faixa 3, basicamente. Alguma coisa de 1,5. 1,5, 2 e 3. Houve algum... Faixa 1 quase não existe em São Paulo. É isso que eu ia perguntar. Houve algum investimento? Nem em São Paulo não, né? Não, São Paulo não usa faixa 1, que é onde a gente depende do Orçamento Geral da União, etc. Mas São Paulo não... Que é onde tem o maior subsídio também, né? É verdade. E na cidade de São Paulo, esses novos empreendimentos que estão surgindo, eles estão mais voltados para qual faixa de renda? Vou dizer a você que todas as faixas estão sendo atendidas. Hoje existe uma segmentação de mercado muito grande, as incorporadoras se especializam em determinadas faixas, algumas estão no alto padrão, outras na classe média, outras na habitação econômica, e o mercado está respondendo bem em todos os seus segmentos. Quer dizer que está todo mundo, não é só, por exemplo, a classe média ou média alta que está comprando imóveis. Até o pessoal de uma renda mais modesta também está tendo a sua vez. Principalmente, como eu te disse, mais de 40%, quase 45% dos imóveis esse ano em lançamento foram vendidos para a moradia econômica. Vocês, esse ano, teve uma iniciativa inovadora, né, do Secov, junto com a Abrainc, com relação ao feirão, né? A Caixa não fez o feirão e aí vocês assumiram essa responsabilidade, né? Como é que foi essa experiência e qual foi o resultado desse feirão? Sônia, de maneira muito franca, poderia ter sido melhor. Tivemos uma visitação muito grande, mas o número de fechamentos decepcionou. Nós estávamos esperando números melhores. Fica claro, e aqui vai uma opinião pessoal, não é a opinião do mercado. E, como opinião pessoal, eu creio que o feirão não seja adequado para você vender apartamentos de classe média ou classe alta. Ele vai bem para moradia econômica. E não tinha muitos imóveis disponíveis? Esse ano nós fizemos tudo. E misturou tudo. Acho que isso acabou não sendo a melhor solução. Mas é algo que a gente só descobre tentando. É a primeira experiência, né, na verdade, né? Depois de tantos anos que a Caixa liderou isso, né? Exatamente. E como é que o Secov vê as iniciativas? A gente tem visto muita matéria das construtoras que estão fazendo empreendimentos agora, mas voltados para locação. Como é que está sendo essa... É uma novidade no mercado, principalmente em São Paulo, né? É uma novidade, mas o comportamento do consumidor mudou. O nosso, entre aspas, comprador, a pessoa que vai habitar, mudou de comportamento. Principalmente os mais jovens, geração Y, geração X e Y. Os millennials, eles têm conceitos diferentes. Eles querem, às vezes, ficar menos tempo numa determinada cidade, não tem planos de passar o resto da vida. Nós talvez tenhamos uma concepção diferente. Eu nasci em São Paulo, meus pais nasceram em São Paulo, e vou permanecer minha vida em São Paulo, é algo arraigado, mas
para essa turma não existe esse conceito, eles pensam diferente, querem estar mais light. E tem uma menor atração pelo imóvel, por aquele nosso conceito, eu diria que é um conceito latino, eu quero morar no que é meu, pôr o meu pé naquilo que é meu. Criar raízes é difícil hoje em dia. Eles têm menos preocupação em criar raízes. Claro que eu não estou falando de todo mundo, existe gente com todos os gostos, todos os valores, todas as necessidades. Mas uma parte dos nossos consumidores hoje está pensando dessa maneira. E não é só locação, a gente vê co-living, co-housing, um monte de outras alternativas. E a nós que proporcionamos habitação, compete atender o mercado. Então, se o mercado diz que existe muita gente interessada em locação, horas, vamos fazer empreendimentos para locação. E estão parando de pé é para dizer que as contas fecham, que os empreendimentos dão certo, estão indo muito bem, obrigado. Essas experiências novas estão acontecendo e devem acontecer cada vez mais. O senhor tem uma estimativa de quanto isso está impactando já nas Ainda condições? Não são números expressivos, mas a tendência certamente é de crescimento. Porque a gente vê, é engraçado porque outros bens também estão tendo essa mesma característica, por exemplo, automóveis, né? As pessoas querem compartilhar as coisas e não querem mais ter, né, a posse, né? E com o imóvel que a gente não esperava isso, né? Talvez por essa coisa mais dos nossos antepassados, né, de ter a segurança de ter um imóvel para morar, né, e hoje parece que a geração não está mais preocupada com isso, né. Verdade. De novo, tem gente de todos os tipos, mas uma parcela expressiva não está preocupada com isso. Está preocupada mais, como você muito bem colocou, no compartilhamento. A gente vê, eu brinco muito com as crianças, eu tenho filhos, né, e eu brinco com os meus filhos. Poxa, antigamente meus pais pensavam em deixar um imóvel para mim, né? De herança, né? Certo. Hoje não se pensa mais nisso, né? É verdade. As coisas mudaram bastante, né? Mas digo que sempre vão ser necessários imóveis, seja para comprar, seja para alugar. E sempre vão existir transações. Sim, né? É uma questão do corretor, eu acho, ficar mais ligado nesse novo nicho, né, de trabalho, né? Exatamente. Porque se de repente ele está acostumado só com vendas, ele provavelmente vai ter que se modernizar para esse novo público, né? Talvez não seja nem modernizar, se adaptar. Se adaptar, aos novos cenários, às novas alternativas, novas possibilidades. É sempre algo a mais. Doutor Basílio, a gente tem um déficit habitacional na cidade de São Paulo que está em torno de 500 mil moradias, é isso? Mais ou menos. Como é que é o principal desafio para acabar com esse déficit, ou pelo menos para minimizar esse impacto, para atender um número maior de famílias? Sônia, na nossa opinião, existe um conceito equivocado em relação ao desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, principalmente em suas regiões centrais, tem uma infraestrutura muito boa que pode abrigar moradias. E nós temos aqui, infelizmente, um plano diretor, um zoneamento muito restritivos e que impedem que nós possamos nos comparar às outras grandes cidades do mundo. Não vou dizer nem as cidades europeias, se bem que as europeias se desenvolveram no século XVIII, século XIX, mas também dá para comparar. Mas eu queria comparar com as cidades que cresceram no século XX, como São Paulo. Se você falar de Xangai, Beijing, Seul, Singapura, Taipei, Nova Delhi, o que quer que seja, todas elas cresceram onde elas têm infraestrutura, fizeram o que a gente chama de um adensamento inteligente, permitiram uma verticalização que possa absorver o maior número de moradias. Com isso, baratearam muito a casa própria e baratearam o custo de infraestrutura, porque a mobilidade é menor, você trabalha e mora próximo. Aqui em São Paulo nós fizemos o contrário. Nós, na prática, falando português claro, acabamos expulsando muita gente para fora, para as periferias, para as franjas da cidade, ao elitizar as regiões
que contam com boa infraestrutura e que contam com os prazeres da vida, com as necessidades da vida. Os escritórios estão nas marginais, por exemplo. Além, evidentemente, Paulista, Faria Lima, mas e nas marginais você não vê habitação. Então as pessoas têm que andar muito. Isso é uma crueldade que se fez. É algo que nós temos que repensar e repensar rápido, porque as franjas da cidade estão cada vez mais densas e o miolo da cidade não. Ficam apenas uma classe privilegiada morando aqui e todo o restante por aqui. Será que está certo esse conceito? Será que nós devemos continuar privilegiando apenas esse centro e relegando os demais para as franjas, onde não existe tanta observância de plano diretor, de legislação, etc.? Será que nós queremos novas, como é que chamava aquela do Rio? Musemas? Olha o resultado da Musema. Sim. Nós não podemos correr esse risco. Então, há que se pensar melhor, se reavaliar todo o planejamento urbano de São Paulo. E, independente disso, alguma sugestão mais rápida para se sanear esse problema? Sim. Deve ser feita, a Prefeitura está promovendo uma nova calibragem do zoneamento. Ainda é algo que não é definitivo, mas onde poderia se diminuir algumas dessas amarras que causam, de novo, preços altos e gentrificação. Gentrificação é quando você expulsa as camadas, as pessoas de menor poder aquisitivo dos melhores lugares da cidade. Você expulsa para fora. Isso é nítido que nós estamos tendo em São Paulo. Então, se nesse ajuste, nessa calibragem do zoneamento que está sendo efetuado, está sendo proposto pela Prefeitura agora, nós pudéssemos, por exemplo, nos miolos de bairro, que constituem 96% da cidade, nós não estivéssemos limitados a 8 andares. É tímido. São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul, está limitada a 8 andares. De novo, não está certo. Uma curiosidade. Agora, eu queria inverter um pouco a entrevista. Posso eu perguntar para você? Fique à vontade. Se eu puder responder, se eu tiver conhecimento para responder. Você vai ter, com certeza. Na sua opinião, onde são os locais mais adensados de São Paulo? A gente tem muita gente morando nas periferias, né? O centro da cidade para trabalho, mas as pessoas têm que se deslocar muito, né? Você respondeu muito bem. As pessoas normalmente falam, os lugares mais adensados são Moema, são Jardins, etc. Não. São Paulo tem uma densidade média, para a gente comparar com as principais cidades do mundo, metrópoles do mundo, de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Paris, que todo mundo fala é o modelo, os prédios baixos, etc., tem 21 mil habitantes por quilômetro quadrado. É o triplo. E por quê? Porque os predinhos são de 6 andares, sim, mas não tem recuo de frente, lateral, fundo, etc. Ocupa-se 100% do terreno. Então, é uma ocupação de 6 vezes a área. Aqui a gente ocupa, na maior parte da cidade, 2 vezes e meia. Bom, enfim, em alguns casos, 4 vezes nos eixos. Mas, enfim, você, então, tem uma limitação muito grande. Moema e Jardins estão abaixo desses 7 mil. Nova York tem mais de 20 mil, Xangai tem mais de 20 mil, todas essas cidades asiáticas que eu mencionei estão acima de 20 mil. Nós com os nossos 7 mil. Mas um bairro que eu posso falar como exemplo, um bairro onde não existe verticalização nenhuma, um bairro totalmente horizontal como Sapopemba, é o bairro mais adensado de São Paulo, por incrível que pareça. Então nós temos muito espaço, para crescer, né? Para crescer aqui. Existe uma expressão muito famosa no nosso meio, Sônia, not in my backyard, os NIMBYs. São as pessoas que dizem, eu já moro aqui, mas eu não quero que você more. Tá, você vai morar em outro lugar, aqui não, vai ter trânsito. Não causamos trânsito, pelo contrário. Se você morar próximo ao seu trabalho, você vai diminuir o trânsito. O conceito é o contrário. Até fica mais fácil em termos de transporte, né? Utiliza-se menos transporte. Claro. Né? Então, a grande solução é deixem-nos oferecer moradias a preços menores nas regiões bem dotadas de infraestrutura.
É o que está precisando, é como o senhor disse mesmo, precisa se repensar mesmo a estrutura de construção, né, e o zoneamento da cidade. Exatamente. Reconstruir algumas coisas, né? Perfeito. E com relação à tecnologia, doutor Basílio, a gente vê muito hoje, existe meio que uma briga, vamos dizer assim, do homem e da máquina, né? Todo mundo fala que a tecnologia vai substituir os trabalhadores, enfim, existe um medo do corretor mesmo ser substituído pelos aplicativos, enfim, como é que o Secov e o senhor enxerga essa nova realidade? Há 200 anos atrás, um fulano chamado Malthus dizia que a população do mundo iria crescer, não ia ter alimento para todo mundo e nós iríamos ter uma extinção em massa. Pelo contrário, o mundo se reinventou e hoje nós temos uma população 30 vezes maior do que nos tempos dele e estamos vivendo muito melhor, com uma fartura muito maior do que há 2 séculos atrás. E isso se repete hoje, Sônia. O elemento humano, ou seja, o corretor, no caso, é sempre e será sempre necessário. Nós conduzimos transações complexas. Você não está comprando uma gravata, um terno. Puxa, você está comprando um bem, você comentou, imóvel você deixa de herança. Você está comprando um bem para, no mínimo, uma geração. Sim. Então, são decisões importantes e onde nós não podemos errar. Então, a presença de um corretor para dar tranquilidade a toda essa e sucesso a toda essa transação sempre será necessária. E o aplicativo é o grande amigo do corretor, porque ele vai facilitar os contatos, vai normatizar uma série de procedimentos e vai fazer com que mais transações possam acontecer. De novo, usando um exemplo asiático. Nós, em São Paulo, município de São Paulo, mas isso vale para o Brasil todo, nós lançamos e vendemos alguma coisa em torno de 30, 35 mil novos imóveis por ano. Não estou entrando no mercado de terceiros. Sim, lançamento só, né? Só lançamento, 30, 35 mil. Shanghai, são lançados e vendidos 200 mil unidades por ano. Os procedimentos lá são mais simples, mais expeditos e certamente os aplicativos ajudam. Hoje a gente não pode fugir dessa realidade. É a realidade, é a tendência. Se eu puder falar alguma coisa, eu diria para o corretor, você tem que ficar muito próximo dos aplicativos, tem que entender muito bem como eles funcionam e tem que torná-los seus grandes amigos, seus grandes auxiliares. É o que aconteceu mais ou menos com a história dos aplicativos de entrega de comida, Perfeito, né, perfeito. Os próprios Ubers, né? Enfim, eles acabaram virando amigos, saídas, Lógico. né? Principalmente para a cidade onde a gente vive. Lógico, né? lógico, e para todos nós. Eu acho que é uma facilidade que o corretor tem que colocar em seu benefício, né? Não tem dúvida. Queria que o senhor desse uma mensagem para os corretores agora, para as perspectivas do próximo ano. Como é que o senhor enxerga, e principalmente para a categoria de profissionais, né, que a gente tem, que são só em São Paulo mais de 200 mil, que perspectiva que o senhor dá para o mercado imobiliário para 2020? Sônia, essa é a pergunta do milhão. Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, não, mas imagina, assim, pelo seu imagina. feeling. Claro, né? claro. Sônia, as condições da economia foram muito bem colocadas esse ano. Tivemos reforma da Previdência, outras reformas sendo propostas, a economia entrando nos eixos de uma maneira sólida. Eu não vou entrar no aspecto político. Sim, melhor não. Nada. Mas, economicamente, a gente vê as coisas fluindo, acontecendo e gerando benefícios. Já geramos 700 mil empregos esse ano. O Brasil gerou 700 mil empregos com carteira assinada. Aliás, o mercado imobiliário desses 700 mil empregos gerou quase 100 mil. É engraçado, não sei se o senhor tem essa perspectiva, mas a gente parece que o Brasil é um caso à parte, né? Parece que mesmo quando tudo está ruim, a população vai e continua trabalhando e continua levando o país para frente, né? O brasileiro é uma coisa incrível, tem uma tenacidade, uma resiliência, são admiráveis. E somos admirados por isso no mundo todo. Mas voltando à sua pergunta, foram colocadas boas bases esse ano.
A gente sente o mercado muito ativo. O mercado de lançamentos, o pessoal, você sabe que entre você querer lançar um novo empreendimento e esse fato ocorrer, vai bastante tempo, é no mínimo 1 ano. Você tem que achar o terreno, comprar o terreno, você tem que elaborar projeto, aprovar projeto, tirar todas as licenças, etc. 1 ano, 1 ano e meio, no mínimo, para empreendimentos pequenos. Empreendimentos grandes, o tempo é maior. Então, para o ano que vem, nós temos perspectiva de um mercado bastante ativo sob o ponto de vista da oferta. A demanda, por todos esses fatores, parece que vai continuar crescendo. Nós ainda temos gente que adiou compras, que ainda agora está começando a pensar em efetuá-las, etc. Os plantões estão mais frequentados. Então, a perspectiva para o ano que vem é boa. Que bom. Eu estou bastante otimista. Claro, às vezes um cataclisma político ou econômico, alguma coisa que acontece, não sei em que país, reflete aqui, muda tudo. Mas, mantidas as condições de hoje, as perspectivas são boas. Que ótimo, o senhor está me deixando muito feliz sabendo disso, vindo de um especialista, né? Gente, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Muito obrigada por sua presença, doutor Basílio. E saiba que as portas aqui do CRES estão sempre abertas para o senhor, para todo o pessoal do Secov. Muito obrigado, e as nossas também. Novamente, eu queria agradecer a vocês pelo convite, a você, Sônia, por essa meia hora agradável que acabamos de passar, bastante informativa. Acho que vocês criam um clima bastante favorável e vocês informam muito bem ao corretor, que é quem tem que ter essas informações na mão sempre. Com certeza, é um prazer com a ter sua participado. presença, com certeza os corretores aprenderam muito. Okay. Doutor, muito obrigada novamente, obrigada a você, boa semana e até semana que vem.